Alô, alô, galera! Estamos aqui para mais um BetBox Tips. Eu sou o Juliano Maisano, estamos aqui trazendo as dicas de apostas para os jogos deste domingo, dia 6 de outubro. Pois é, dia de eleição, né? Pois é, eu não vou votar, né? Por um lado é bom, por outro não. Eu estou viajando, me mudei, né? Estou morando em Porto Alegre e acabei de me mudar, não alterei o meu título ainda para São Paulo. Então, deixo aí uma boa votação para vocês. Eu não vou poder votar aí na grande disputa para São Paulo. Que pena, né? Queria tanto votar em São Paulo, tantos candidatos para escolher, bons, né? Mas vamos ao que importa, porque aqui temos boas opções de jogo para assistir neste domingo. Assim que você ficar assistindo ali na TV o resultado das eleições, você também fica assistindo o futebol. Olha só, vamos começar com o Campeonato Espanhol? Na tela, põe na tela, olha aí, VBet é o nosso site parceiro e temos Alavés contra Barcelona, né? Alavés contra Barcelona. Bom, antes de ler a dica do nosso especialista, eu vou dizer que o Barcelona teve sua primeira derrota durante essa semana, justamente no dia que eu apostei a favor do Barcelona. Óbvio, né? Eu não tinha apostado ainda no Barcelona nesse campeonato espanhol. No dia que eu fui apostar, claro que eles perderam em casa, né? Óbvio, mas continuam líderes aí, né? Você vê que tem só essa derrota, estava invicto até então e enfrenta o Alavés que está no meio da tabela aí com nos jogos recentes, né? 3 derrotas e 2 vitórias. Vamos ver as dicas dos nossos especialistas então. Essa derrota aconteceu em casa, como eu falei, para o Osasuna, né? Mas ainda assim o Barcelona vai muito bem. O Alavés é um time que está brigando ali no meio da tabela, como eu falei, e o Barcelona deve entrar muito focado depois do vexame desse meio de semana, né? O time sabe que se quiser ser campeão, né, lutando contra o Real Madrid, que é sempre a briga quase na Espanha, né, não pode dar essa bobeira que deu perdendo um jogo em casa, né, contra o Osasuna. Por isso, diante do Alavés, que é inferior, o Barcelona pretende vencer e é favorito. A nossa dica primeira é vitória do Barcelona, paga 1,58. Você vê que está pagando bastante aí para o Barcelona, né? Pois é. 1,58, não sei se devido a esse último resultado, o pessoal já falou, ih, Barcelona, não sei não, e tá pagando bastante aí para a vitória do Barcelona, né? A gente acha que são, o nosso especialista, na verdade, acham que está muito alto essas odds aí, vale a pena vocês apostarem aí por esse valor. Tanto eles acreditam na vitória do Barcelona, que eles vão deixar uma segunda dica aqui, para o Barcelona ganhar por 2 gols de diferença. Pois é, aí paga muito mais, né? Olha aqui, handicap Barcelona menos 1, paga quase 2 vezes, né? Quase o dobro do que se apostar aqui, ó, 1,94 para o Barcelona. Você só ganha essa aposta se o Barcelona vencer por 2 gols de diferença, tá bom? Diferente do menos 1,5, no menos 1, se o Barcelona terminar ganhando só por 1 gol de diferença, você não vai perder o dinheiro, o site devolve o dinheiro para você. E claro, se você fizer uma dupla ou uma combinada, você também não vai perder a combinada inteira. O site tira esse jogo da combinada e tira esse multiplicador aí, se você acertar os outros jogos, você vai continuar ganhando a aposta. Tá bom? Então essa é a dica. Eu vou falar outra coisa que nem é a dica aqui, mas eu tenho acompanhado, como eu falei para vocês, eu não estava apostando no Barcelona, apostei justamente quando perdeu. Mas eu sempre estou acompanhando gols, né, para o Barcelona ter gols aí do Lewandowski, né? E estava indo muito bem, eu não estava apostando, mas estava acompanhando. Eu falei, já já eu vou no Lewandowski. E todo jogo ele estava fazendo gol, né? Então essa é uma outra aposta que eu gosto. Deixa eu só dar uma olhada se tem ela aberta aqui. Não é uma indicação oficial, tá? Aqui, ó. Marcar a qualquer momento Lewandowski para 2,02, né? Fora de casa, né? Vai saber se ele vai marcar ou não vai marcar, mas você vê que é o mais provável, né? É o que paga mais aqui em todos os jogadores nessa partida. E fica uma dica, não dica, porque eu mesmo não vou apostar nisso daí, mas eu tô de olho nessa aposta e todo jogo eu olho assim, gol do Lewandowski, por que eu não apostei, né? De qualquer forma, falei aqui, pensei em voz alta para vocês. Vamos para a Inglaterra, tem aí um jogo aí na Premier League para a gente analisar, que é Chelsea contra o Nottingham Forest, né? Pois é, o Chelsea veio de uma campanha ruim
ano passado, né? Caiu muito de produção e vem tendo um desempenho médio, né? Pelo que se espera de um time que seria aí tão tradicional quanto o Chelsea. Começou dando alguma esperança, né, para os seus torcedores, veio bem aí nesse início, fez uma boa competição se a gente levar em conta os últimos anos. Está entre os 5 primeiros, né? Chelsea aí você vê aqui na tela do VBet, você vê que está na 4ª colocação, né, com 4 vitórias e um empate. O Nottingham Forest está brigando no meio da tabela, né, até que não está mal também para um time que ficava sempre entre os últimos. O Chelsea tem aí, entre as suas vitórias, desculpa, ele tem um empate e ele só tem uma derrota, né? Só importante deixar isso, como tá bom esse começo do Chelsea, só tem uma derrota justamente para um dos favoritos, que é o Manchester City, né? Então o Chelsea começou bem aí, se for comparar com os últimos anos. O time do Chelsea também está vindo com uma vitória extra, se a gente contar a Copa da Liga Inglesa e a Liga da Conferência, se não me engano, jogou agora na Liga da Conferência e venceu também tranquilamente o Chelsea. Já o Nottingham Forest está a 2 partidas sem vencer. Perdeu para o Fulham e empatou com o Brighton, tá bom? Jogando em casa e pelo futebol que está apresentando esse ano, o Chelsea é muito favorito, né? Vamos dar uma olhada nessas odds? Olha só, gente, pagando 1,49 para o Chelsea jogando em casa contra o Nottingham Forest, seria um resultado muito esperado, né? O Chelsea sempre dá aquelas tropeçadas, mas se for analisar o que está rolando esse ano, é uma boa aposta. 1,50 quase, então, de odds aí para o Chelsea ganhar do pequeno Nottingham Forest. Essa fica sendo a dica, tá bom? Só para lembrar, os últimos 2 jogos do Chelsea na Premier League foram contra o Brighton e contra o West Ham, tá? E nesses 2 jogos, o Chelsea ganhou por mais de 1 gol de diferença. Eu acho que vale a pena ir só na vitória também, não vamos arriscar aí com handicap. Vamos dar uma olhada em outro jogo, e aqui é de um time que eu estava gostando nos últimos 2 anos, né? Esse ano já também começou mais ou menos, né? Que é o Brighton, né? O Brighton contra Tottenham Hotspur. São 2 times que estão aí quase empatados, né? Você vê que o Brighton está na 9ª colocação e o Tottenham na 8ª colocação, né? O Tottenham já foi um grande time, está entre os bons aí, né? Que às vezes surpreendem e podem brigar mais em cima da tabela. E o Brighton era um time pequeno que nos últimos anos tem surpreendido e trazendo ótimos resultados, né? Como a Premier League é uma liga que sai muitos gols, né? Muito mais do que o Campeonato Brasileiro, né? Não chega a ser, claro, um campeonato alemão, mas é uma liga de muitos gols. Aqui a gente vai analisar a média de gols desses 2 times que têm altas médias, tá? O Brighton tem uma média de 3 gols por jogo e o Tottenham quase isso, 2,8 gols por jogo. Por isso a gente espera um jogo de um bom número de gols. Então a primeira coisa que a gente vai ver é o total de gols, né? Para ter mais que 2 gols e meio, você vê que já paga 1,39. Para ter 3 gols, a gente já ganha essa aposta, tá bom? Então, acima de 2,5 gols na partida. Vamos dar uma lembrada nos últimos jogos entre esses 2 times. Se a gente pegar exatamente esse confronto de Brighton e Tottenham, os últimos 3 jogos deles tiveram 3 gols ou mais, né? E se você for olhar tanto os jogos do Brighton quanto do Tottenham, nos últimos 6 jogos desses 2 times, 4 de cada tiveram 3 gols ou mais. Então são 2 times de alta média que estão se enfrentando, por isso acreditamos em um jogo de mais de 2 gols e meio. Beleza? Vamos então, a gente falou do campeonato alemão, né? Vamos dar uma olhada então aqui na Bundesliga, né? O campeonato alemão. Que jogo que vamos escolher, né? Temos aqui, olha só, esse aqui é bom, hein? É Frankfurt contra Bayern de Munique, né? Eintracht Frankfurt contra Bayern de Munique. A gente tem o segundo colocado contra o líder do campeonato alemão, né? Olha só o retrospecto do Frankfurt, 1 derrota e 4 vitórias. E do Bayern de Munique, 1 empate e 4 vitórias. E o último foi um duelo que nós demos a dica e erramos entre Bayern de Munique e o atual campeão alemão, que é o Bayer Leverkusen. Foi um jogo que terminou 0-0, né? A gente tinha ali dica para gol do Harry Kane, para mais de 2 gols na partida, e esse jogo
ficou muito na defensiva, acabou não gerando gols, né? Aqui nós temos, então, mais um belo jogo entre dois times que vão brigar aí pelo campeonato, pelo título, pela parte de cima da tabela. Esse time do Bayern de Munique, este ano, né, depois que perdeu o ano passado aí, o título para o Leverkusen, segundo nossos especialistas, é um dos times que está jogando o melhor futebol na Europa hoje, né? Na prática, né? Apesar de ter ali na Inglaterra o Manchester City, o Real Madrid na Espanha, que são aí os maiores times do mundo, o Bayern de Munique esse ano está apresentando o melhor futebol. Mesmo jogando fora de casa, a tendência é que ganhem essa partida. As odds estão em 1,52 para ganhar fora de casa, né? Mesmo contra o time que está na segunda colocação, tamanho aí é a disparidade também no campeonato alemão. O Frankfurt só tem uma derrota, mas só para levar em conta também, gente, as 4 vitórias do Frankfurt são contra times menores, contra times de menores expressão, né? A única derrota que eles tiveram foi contra o Borussia Dortmund, que é de nível aí parecido com o Bayern de Munique, tá bom? E perderam por 2-0 aí essa partida. Então, a gente acha que o Bayern ganha sim fora de casa e são boas essas odds. Vamos dar um pulo então agora na Itália, né? Vamos dar uma olhada aí. Domingão na Itália, a gente já vai pegar esse primeiro jogo, hein? Ocorre às 7h30 da manhã, é Juventus contra o Cagliari, né? Aí a gente tem o time que está na segunda colocação, um dos mais tradicionais da Itália, contra o Cagliari, que vai brigar aí para não ser rebaixado, né? São dois times em situações opostas na tabela. A Juve ainda não perdeu no campeonato italiano, são 3 vitórias e 3 empates, tá bom? Em 6 partidas. E o Cagliari, em 6 partidas, só tem uma vitória. A Juventus é um time muito superior, né? Tem estrelas do futebol aí, contra o Cagliari, que é um time modesto. As odds não estão tão altas, olha só, mas está quase 1,40, hein? 1,38 para essa vitória. Gente, se você colocar R$100, você ganha R$38 aqui com a vitória da Juventus. Em casa, é 38% aí, né? Que investimento que você vai conseguir ganhar isso? Não estou falando que isso é dica para você investir o seu dinheiro, só estou falando que são ótimas odds, com o risco, claro, de dar errado, como toda aposta em esportes, tá? Gosto muito dessa aposta e nossos especialistas também gostam, tanto que colocaram também a opção de handicap para a Juventus, né? Então, para a Juventus ganhar por 2 gols de diferença, tá pagando aqui, olha aí, ó, 1,60 o menos 1, né? No menos 1, você só ganha se a Juve ganhar por 2 gols de diferença, tá? Mas se terminar ganhando só por 1, ainda assim você tem o seu dinheiro devolvido, vai ficar essa a outra dica, tá bom? Vitória da Juventus para quem não quer odds tão altas e o menos 1 aí para a Juventus, né? Vamos, antes de fechar esse domingo e para os Estados Unidos e para os esportes americanos, vamos dar uma passada no futebol inglês, no campeonato feminino, né? A Superliga, Women's Super League feminina da Inglaterra, né? Vamos pegar aqui, então é a WSL, se você achar em alguns sites. A gente vai analisar 2 jogos aqui com os nossos especialistas, né? O primeiro deles é Arsenal contra Everton, né? Você vê aí muito favoritismo para o Arsenal, né? Olha só o retrospecto, né? Arsenal tem uma vitória e um empate e o Everton 2 derrotas, né? O Everton já não vem bem no futebol masculino, né? E no futebol feminino é um dos piores times aí dessa Superliga, né? O Arsenal é um dos candidatos ao título nesse ano, né? E enfrenta então o Everton, que é um dos times mais fracos. O Arsenal, esse empate que a gente vê do Arsenal foi diante do Manchester City, que também é um forte time aí, candidato ao título. A diferença aqui, técnica entre as jogadoras do Arsenal e para o Everton é gigantesca, tá? No futebol feminino aqui tem times com grandes jogadoras do mundo inteiro e o Everton vem aí com um time muito, muito modesto. Então o favoritismo é tão grande que a gente nem tem como apostar nesse resultado. Então a gente vai dar 2 dicas. A primeira é o halftime barra full time, ou seja, para o Arsenal ganhar o primeiro tempo, né, e ganhar a partida completa, é o meio tempo, partida inteira, ou halftime barra full time, você vê que paga muito bem, 1,40 para o Arsenal, tá bom? E a outra dica, a gente vai
procurar aqui se já está aberta, pelo menos aqui no VBet. Jogadoras para marcar a qualquer momento. Para marcar um gol a qualquer momento do jogo, Alessia Russo, tá bom? Então, para Alessia Russo marcar, você vê que paga 1,95. Ela é a goleadora, a artilheira aí desse time do Arsenal. E como a gente imagina um jogo fácil para o Arsenal, ela deve deixar pelo menos um gol dela, né? A gente acredita até que vai ser uma goleada. A Alessia Russo, ela é titular da seleção inglesa, tá? E uma das melhores jogadoras do mundo. Foi vice-campeã na última Copa do Mundo, onde a Inglaterra perdeu para a Espanha. Então fica sendo essa dica aí. E a gente vai pegar outra partida e vamos dar duas dicas parecidíssimas, né? Vamos pegar então o outro jogo que rola, né, nesse domingo na Superliga, é o Manchester City, tá aqui, ó. Manchester City contra o West Ham, tá bom? Manchester City contra o West Ham. A gente tem imenso favoritismo do Manchester City também, né? Não dá para apostar. E a gente vai também no halftime / full time, tá bom? Então aqui, ó, meio tempo, partida inteira para o Manchester City, 1,42. Qual que é a informação aqui, né? O Manchester City foi vice-campeão na última rodada, foi vice-campeão na temporada passada, brigando até a última rodada, e a gente deu acho que umas 10 dicas no ano passado, né, contra o Chelsea, né? O Chelsea foi campeão, brigaram todas as últimas rodadas com os mesmos pontos, Manchester City e Chelsea, só tinha diferença em saldo de gols ali. O Manchester City acabou ficando em segundo lugar, né? O Manchester City esse ano tem uma vitória contra o Brighton e um empate contra o Arsenal, que é um dos times que vai brigar aí também entre os 3 ou 4 melhores dessa competição. O West Ham, assim como o Everton, é um time muito mais fraco no futebol feminino, não venceu ainda, né? Tem um empate e uma derrota. O empate foi contra o Liverpool, tá? Mas o Liverpool no futebol feminino é um time ruim, tá? Então, o West Ham tem esse empate contra o Liverpool, mas não vai achando que é muita coisa não, porque o Liverpool no futebol feminino é bem fraco, né? O outro jogo foi uma derrota para o Manchester United por 3-0. Então, o Manchester City deve ganhar, jogando em casa vai ganhar provavelmente desde o primeiro tempo, essa vai ser a dica. A outra dica, a gente vai também para uma jogadora a marcar, né? Aqui, ó, Khadija Scholl, pagando 1,40, né? Você vê que é muito mais favoritismo e muito mais provável que a Khadija Scholl faça gol nesse jogo aqui do que a Alessia Russo no outro jogo ali, né? E quem é a Khadija Scholl? Pois é uma das melhores atacantes do mundo, é uma jogadora da Jamaica, né? Por isso a gente vai apostar aí que ela faça pelo menos um gol na partida. E domingão também é dia de futebol americano, pois é, NFL, né? Temos muitas partidas aqui no futebol americano e nosso especialista vai mandar 4 dicas aqui. Pois é, aproveitem e anotem, porque a gente vai dar essas dicas com antecedência para vocês. Primeira partida, então, vamos pegar aqui, ó. É New York Jets contra Minnesota Vikings. Então, Jets contra Vikings. São dois bons times que se enfrentam na Inglaterra. Pois é, os times viajaram para essa exibição, nesse jogo aí, na Inglaterra, né? Os dois times têm como média pontuar mais do que os seus adversários, tá bom? No histórico aqui desses times. O Minnesota Vikings fazem uma média de 29 pontos por partida e cedem 14,8 pontos, né? Já os Jets estão, em média, aí, fazendo 19 pontos por jogo e cedendo 15,5 pontos. Observa-se, então, que os dois times possuem ótimas defesas e os ataques são muito fortes também, tá bom? Então, a gente tem, por um lado, no lado dos Jets, Aaron Rodgers e Breece Hall contra Sam Darnold, que é o quarterback dos Vikings, e Aaron Jones, que é o running back do Vikings, né? Além do o gênio, né, Justin Jefferson, pelos Vikings, então. Esses jogadores devem superar as defesas e gerar um jogo de muitos pontos. Então, a gente acredita que vai ser uma partida de muitos pontos, tá bom? Outro detalhe aqui, todo jogo, em geral, que é fora dos Estados Unidos, quando os times viajam para jogar, como vieram para o Brasil jogar, costumam ser mais ofensivos, né? Costumam dar mais pontos do que a média. Porque, sei lá, os times estão animados, estão em outro país, estão querendo mostrar a NFL, né? Então, vamos para
o total de pontos da partida, tá bom? Total de pontos da partida, a nossa linha vai ser acima de 40 pontos e meio, tá bom? Então, você vê que é justamente a linha de corte, ó, mais ou menos de 40,5. A gente acha que vai dar mais de 40,5. Essa é a dica para esse jogo. Você vê que no VBET a linha é gigantesca, né? Olha só, vai desde 34,5 até 48,5. Nosso especialista sugere o acima de 40,5, mas se você não quiser arriscar muito, você pode falar assim, vou garantir aqui uns 4 pontos a menos, né? Se só passar de 36,5, por exemplo, você já ganharia aqui no 36,5. Então, você escolhe, né? Lembrando que a dica é que tenha, assim, mais que 41 pontos, tá bom? É uma média alta, mas acreditamos que vai acontecer. Vamos pegar outro jogo? Vamos pegar. Las Vegas, tá aqui, Las Vegas Raiders contra Denver Broncos, né? O Las Vegas Raiders, na época que eu era jovem, né, era Los Angeles Raiders, né? E o time se mudou para Las Vegas já faz um tempo, né? Na minha cabeça fica ali Los Angeles Raiders, né? Aquele uniforme preto com prateado, mas são os Raiders, isso que importa mais até do que a cidade em que eles jogam, né? Bom, vamos parar de papo e vamos para análise. Bom, é um clássico quando se fala de times da divisão e eles têm um histórico, 2 vitórias para cada lado, né? Tem um 2-2 aí e uma eventual derrota pode complicar esses times por uma briga lá na frente pelo wild card, talvez, né? Que um time tenha aí que ser definido para passar nos playoffs. A tendência nesse jogo é para o Gardner Minshew sofrer interceptações, né? A gente acredita que esse quarterback pode sofrer interceptações em alguns momentos-chave do jogo. Ele tem uma média de 1,2 interceptações por jogo, ou seja, acima de uma interceptação por jogo nessa temporada, tá bom? Já foi interceptado 3 vezes, o que deixa a ideia de que ele também se arrisca, né? Ele dá margem a essas interceptações. Além disso, a defesa dos Denver Broncos tem se mostrado muito boa. Ela está entre as melhores nesse quesito, que seja interceptar os passes aéreos do quarterback, tá bom? Com a pressão, então, constante da defesa do Broncos e um jogo aéreo difícil, a gente acredita que o quarterback pode ter pelo menos uma interceptação. Vamos ver se a gente acha essa linha aqui no VBET, tá bom? Aqui em quarterbacks. Então, aqui, ó, para Gardner Minshew ter quantas interceptações, né? Aqui, ó, Gardner Minshew dos LV Raiders, mais que meia ou menos que meia, né? Então, nós vamos para mais que meia interceptação. Se tiver uma interceptação, a gente já acerta essa aposta, fica sendo essa dica, então, para a partida Raiders contra Broncos. Vamos dar uma olhada, então, agora nos Ravens, né? Baltimore Ravens, vamos achar aqui. Tá aqui. Baltimore Ravens contra os Cincinnati Bengals, né? Ambas equipes aqui estão devendo coisas para sua torcida esse ano, né? Os Ravens têm 2 vitórias e 2 derrotas e os Bengals têm 1 vitória e 3 derrotas, né? Então, esse jogo é a chance aí dos times voltarem, né, a dever, né? Não dever, prometer alguma coisa nessa temporada aí contra o rival, né? O quarterback do Cincinnati Bengals, que é o Burrow, ele está com 3 vitórias e 4 derrotas contra esse adversário, contra os Ravens, né? Ele já fez algumas partidas muito boas e algumas muito ruins. Então, oscila muito o Burrow aí contra os Ravens, né? O Cincinnati Bengals tem cedido 132 jardas terrestres por jogo, né? Tem permitido ao adversário aí, então, fazer uma média de 132 jardas por corrida, né? É um número bem alto. Já os Baltimore Ravens, ainda mais depois da chegada do Derrick Henry, tem corrido muito nas partidas, né? Tem uma média de 220 jardas por partida. Então, a gente está pegando um time que tem muitas jardas terrestres contra um time que cede muitas jardas terrestres, né? O touchdown do Derrick Henry é uma ótima opção
para essa partida, num jogo que se configura aí com muita chance de corrida. Então vamos dar uma olhada no mercado para o Derrick Henry fazer um touchdown. Então aqui, ó, marcador de touchdown a qualquer momento, Derrick Henry é o jogador mais provável da partida, paga 1,44 para ele conseguir pelo menos um touchdown no jogo. Fica sendo então essa a dica para essa partida, né? Vamos para o último jogo. Vamos lá. O último dos jogos que nós vamos falar aqui, né? Esse aqui, ó, Indianapolis Colts contra Jacksonville Jaguars, né? Colts contra Jaguars. Os Jaguars não ganharam ainda, né? 0 vitórias e 4 derrotas. Já os Colts, 2 vitórias e 2 derrotas, mas são 2 vitórias seguidas, então estão vindo aí numa empolgação, ao contrário dos donos da casa, né? Os Indianapolis Colts não ganham dos Jacksonville Jaguars fora de casa desde 2014, né? Então já há 10 anos aí que eles não ganham dos Jacksonville Jaguars numa situação como será essa aí, como visitantes, os Indianapolis Colts, né? O nosso especialista está com essa impressão de que o jogo não vai ser fácil, assim como parece olhando a temporada dos times, né? Que talvez essa mística aí da dificuldade para os Colts vencer no estádio dos Jaguars continue, né? Então, na verdade, a gente vai ver uma dica de touchdowns por passe, né? O Trevor Lawrence não tem feito grandes partidas. E o nosso especialista acha que esse jogo vai ser justamente o momento de virar aí essa chave e começar a entrar no ritmo do campeonato, né? Os Indianapolis Colts já cederam 6 touchdowns por passe, ou seja, 6 touchdowns aéreos nesse ano. E o Trevor Lawrence é o quarterback dos Jacksonville Jaguars e deve explorar então a fraqueza por passes, tá bom? Os Jacksonville Jaguars também têm a maioria dos seus touchdowns por passe. Então, é um jogo propício a gente ter isso e nós vamos procurar esse mercado para o quarterback Trevor Lawrence, para ter pelo menos 2 touchdowns por passe. Vamos dar uma olhada, então, se a gente acha esse mercado aqui. Vamos ver em quarterback. Aqui, ó. Passing touchdowns, né, para o Trevor Lawrence, mais de 1,5. Você vê que é justamente a linha de corte, né? Se ele vai ter 2 ou só um touchdown por passe, né? Então, o quarterback dos Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, para ter mais de 1,5 touchdowns na partida, por passe, tá bom? De passe, né? Porque tem o touchdown correndo e touchdown de passe. É esse que nós estamos falando aqui nessa estatística. Galera, bom, foi um domingo aí de eleição no Brasil, foi um domingo de muito futebol, futebol americano, e a gente encerra então falando que estaremos de volta na segunda-feira com dicas para a semana, tá bom? Se você quiser ver os nossos programas mais recentes, é só entrar no YouTube. Nossa conta é @betboxtv. Se inscreve lá no canal também para a gente ter um pouco mais de inscritos. A gente está em torno dos 1.000 inscritos, né? Demora quase aí um ano de canal, mas estamos chegando aos 1.000 inscritos em muito breve. Combinado? Eu volto então na segunda, trago mais dicas. Bom domingão!